Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas e hoje nós vamos falar sobre os 3 graus do conhecimento. Então, vamos embora. Gente, como sempre, a gente tem que ter aquele viés, aquela percepção de que não existe ninguém melhor ou pior, nada disso. Esses graus aqui do conhecimento foram observados por historiadores, estudiosos e realmente tem muito a ver com o que a gente chama de expansão da consciência, né? A gente consegue viver conforme o que a gente consegue ver ou observar, né? Então, o primeiro grau aí do conhecimento é o grau do sagrado. É quando o homem começa a olhar as sincronicidades, começa a olhar o funcionamento da natureza, como está tudo ordenado, como tudo funciona de forma equilibrada, harmônica, né? Se a gente olhar aí para a natureza, se a gente olhar para o corpo humano, a perfeição que é e quem controla isso? De onde veio isso? O corpo humano, o coração com a sístole e a diástole funcionando perfeitamente, né? Uma mitocôndria, um hormônio, tudo que o nosso corpo precisa para funcionar, o sistema linfático, todos os órgãos, tudo funcionando em perfeita harmonia. De onde que veio isso? Como que isso pode funcionar tão bem assim? Na natureza, a cadeia alimentar, né? Então, a pessoa, tanto nesse sistema macro, né, como história da humanidade, e também no sistema micro, a pessoa, o indivíduo com ela mesma, começa a perceber o sagrado nas coisas. A pessoa começa a olhar e falar assim, não, tem alguma coisa ali que rege isso tudo. Não sou eu, homenzinho pequenininho, que vai controlar essas coisas. Eu não controlo a minha própria existência no sentido de eu não pedir para nascer, né? Ou se eu pedir, eu não me lembro. E então eu começo a perceber essa harmonia, eu começo a perceber o sagrado. Esse grau do conhecimento, então, é denominado de sagrado. A pessoa começa a perceber todo esse funcionamento, todo esse sistema que não é caótico, que não é desordenado, que é um sistema muito equilibrado, feito para gerar a vida, e começa a falar assim, nossa, aqui na natureza, ou aqui nos planetas, ou aqui nesse sistema no corpo humano, tem alguma coisa muito especial. E aí a pessoa começa a reverenciar aquilo, respeitar aquilo. Ou seja, ela passa de uma pessoa que acreditava que tudo é o acaso, sorte, azar, injustiça. Não, ela começa a observar que tem alguma forma de justiça no sentido de harmonizar. É aquela coisa, os planetas estão aí todos suspensos, vamos dizer assim, e nenhum tá chocando com o outro. Não, tem um sistema operacional, pode se chamar de Deus, pode se chamar do que quiser, tem um sistema operacional que tem o controle aí, ou seja, eu não tô no controle, tem alguma coisa que tá no controle, e eu vou reverenciar isso. E essa fase é uma fase muito importante, porque é quando a pessoa, o indivíduo ou a humanidade como um todo, sai daquele ponto de vista de eu que faço tudo, no sentido de a vida é caótica, não tem justiça nenhuma, não tem equilíbrio nenhum. Então eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer o que quiser, porque a lei é a minha lei, né? E a pessoa sai disso, ela também começa a sair daquela coisa de se sentir abandonado. Porque agora ela começa a perceber que tem algo, ou alguém, ou alguma força, seja o que for, que harmoniza, que cuida de tudo. Essa fase é muito importante porque traz para a pessoa aquela coisa do respeito com a natureza, do respeito com o outro, né? E ela começa a se sentir um pouco mais segura porque ela sabe que tem uma ordem. De alguma forma tem algo que ordena o cosmos, que ordena a vida. É uma fase extremamente importante. Mas ao mesmo tempo é uma fase que
também tem seus problemas, né? Por quê? Porque a pessoa coloca que o sagrado tá fora dela. Tá fora. Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu estou à mercê dessa força. Essa força é uma força boa, é uma força. Por que ela é boa? Porque ela é justa, porque ela é organizadora. Mas eu estou à mercê disso, eu não sou ninguém. Então o poder está fora. O poder está totalmente fora. Então, eu já dei alguns exemplos positivos aqui, né? Que é no sentido da pessoa começar a ter mais fé. Vamos usar a palavra fé, porque a palavra fé cai aí dentro desse grau do conhecimento, porque o sagrado também pode chamar de religioso, mas a gente vai chamar de sagrado aqui, né? Para englobar a ideia do sagrado como um todo. Mas o perigo é exatamente esse. Tá tudo fora, não tem nada aqui. Quem sou eu? Eu sou um Zé Ninguém. E aí, gente, eu vou dar um exemplo pra vocês de uma coisa que aconteceu quando eu era bem jovem, assim, os meus 15 anos de idade, 15 a 17 anos. Eu já falei com vocês esse caso, contei pra vocês esse exemplo, não sei se foi numa live, não sei quanto, num curso, mas eu vou trazer aqui de novo porque é exatamente quando a pessoa fica presa só nesse grau do conhecimento. Ela fica presa ali. E aí traz um problema, que eu estava passando na porta de uma igreja, assim, passando, né? Tava no centro da cidade, passando, e tem uma igreja. E aí uma pessoa me entregou aquele santinho, né? O santinho lá, me entregou o santinho. E falou assim, menina, Jesus te ama. E ela falou assim, com tanta força naquela palavra, né? Ela falou tão empenhada em falar que Jesus te ama. E eu falei assim, nossa, que coisa boa, eu gostei de ouvir aquilo, né? É tão bom. Eu falei, nossa, obrigada, eu amo muito ele também, né? Porque Jesus, pra mim, é um cara sensacional, né? Que trouxe ideias maravilhosas, a gente não executa quase nada do que ele falou, mas se a gente executasse, nossa vida seria show de bola, independente de religião. E aí eu falei assim, nossa, eu amo muito ele também. Quando eu falei isso, a pessoa faltou me bater. Eu vi o ódio dela, eu vi a raiva dela. E eu tive que sair correndo sem entender por quê. Gente, entenda, pelo amor de Deus, isso aqui é um exemplo. Eu não estou dizendo que a religião X é ruim, que religião é ruim. Esse caso que essa mulher agiu dessa forma foi assim, tá? Esse caso aqui para ilustrar o perigo de você ficar fechado no sagrado. Só isso. E aí eu fui perguntando para as pessoas, eu falei, gente, mas por que ela fez isso? Que eu fiquei muito curiosa. Eu falei, nossa, ela tinha falado, né, de tanta boa vontade, parecia que ela estava falando que Jesus me amava. Eu falei, nossa, eu amo ele também, eu amo Jesus também. E ela ficou, quase voou em cima de mim. E aí as pessoas me explicaram, não, Bárbara, você não podia falar que você ama Jesus. Você tinha que falar, Jesus te ama também. Aí eu falei, mas não é bom eu amar Jesus? Aí a pessoa falou, não, quem é você para amar Jesus, Bárbara? Você não pode falar isso. Você não podia ter falado isso. Ela queria ouvir, Jesus te ama também. Mas é que eu, gente, tô fora da religião dessa pessoa e tô fora dos costumes dessa religião dessa pessoa. Então eu não sabia que eu tinha que falar Jesus te ama também. Pra mim não tinha um combinado, eu tava espontânea, entendeu? Eu não sabia desse combinado. E aí, esse é um exemplo em que quando a pessoa fica presa só no sagrado, ela começa a ficar o quê? Tudo está fora. Então, Jesus é incrível, Jesus é maravilhoso, mas você é uma porcaria. Então, se você fala eu amo Jesus, é uma ofensa. É uma ofensa. Porque você amar não fede nem cheira, meu filho. É Jesus que ama, você é um bosta. Né? O seu amor não significa nada pra Jesus. Jesus não tá nem aí se você ama ele, não. Porque Jesus é outra coisa e você tá aqui. Entendeu? Então, essa é uma ilustração onde a pessoa ficou tão presa nesse grau do conhecimento que o sagrado só fica lá fora. A pessoa tá fechada pro sagrado nela mesma. Um outro estágio do conhecimento é o estágio do filosófico, do saber filosófico, onde a pessoa começa a falar, opa, peraí, tem coisa muito legal fora,
tem leis universais, tem coisas sagradas, belíssimas fora, mas isso também tem aqui dentro de mim. Ela começa a fazer uma correlação, né? Então, nesse estágio, a pessoa já entenderia melhor essa fala. Ó, Jesus te ama, eu amo ele também. Então, no estágio filosófico são nomes dos estágios, tá, gente? A gente tem que usar palavras para explicar aqui o conceito. Então, nesse estágio, a pessoa já começa a entender, porque ela começa a questionar. Não, peraí, se tem essa coisa maravilhosa que é a natureza, se tem essa coisa maravilhosa que são os planetas organizados nessa perfeição, eu também vejo isso aqui em mim. Eu vejo essa inteligência aqui no meu pensamento. Então, eu começo a observar que esse sagrado também existe aqui dentro de mim, né? O saber filosófico, ele traz uma série de questionamentos, que é aquela coisa que a gente falou no último vídeo. Pra que eu vim nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui? Então, você já começa a se dar importância. Nesse estágio, você também é importante. O que tá fora é importante, o que tá dentro é importante também. Eu consigo perceber dentro de mim a importância, a relevância. E aí é muito interessante esse estágio, porque a gente começa a fazer uma série de questionamentos também. Porque no primeiro estágio, que é o estágio do sagrado, a pessoa não questiona. X coisa é assim e ponto final. No estágio filosófico, você sabe que filosofia é pergunta, 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 pergunta. O que eu tô fazendo aqui? Por que é isso? Será que tem o certo? Será que tem o errado? O que é certo pra mim? O que é errado pra mim? Isso vale pra todo mundo? Então, esse estágio filosófico, a pessoa já começa a trazer essa coisa do, nossa, tem uma coisa muito poderosa aí que rege tudo, mas eu também tenho esse poder aqui, eu também enxergo esse poder aqui. E é um estágio muito interessante também, mas não é o estágio mais profundo de todos. Porque o estágio mais profundo de todos é denominado o estágio do iniciado. Da pessoa que é iniciada nos mistérios. São as escolas de mistérios, né? As escolas foram desenvolvidas a partir dessa percepção do terceiro grau de conhecimento. Não quer dizer que você tem que entrar numa escola, e não quer dizer que os monges que estão lá naquela escola iniciática, não quer dizer que eles vivem realmente aquilo. O que então é uma pessoa que vive o terceiro grau, digamos assim, ou o grau mais profundo do conhecimento? É uma pessoa que não vê mais fora e dentro. Olha só, não tem mais fora, não tem mais dentro. Não tem mais eles e eu. Não tem mais o que está na minha mente e o que eu manifesto. Tudo é um mesmo. Por isso você vai conversar com o Dalai Lama, né? Ou você vai conversar com o Eckhart Tolle, também que é uma pessoa que perdeu o ego. Você não percebe a pessoa criando barreira de nada. A pessoa é. Então, quando pergunta assim, se perguntasse assim, Dalai Lama, quem é você? Ele vai falar o quê? Eu sou. Né? Hermes, quem é você? Eu sou. Mas o que você faz? Eu estou sendo. Não existe eu sou X coisa. É uma sabedoria que a pessoa vivencia. Ela não tá mais questionando como o filósofo. Ou ela não tá mais rotulando como o sagrado. E ponto. São aqueles sábios, realmente sábios, pessoal, que estão no grau do iniciado, né? A pessoa é uma iniciada, então é um sábio. Na sua totalidade, por quê? Ele jamais vai entender por que se faz uma guerra. O pensamento dele nunca vai passar por guerra. O pensamento dele também nunca vai passar por certo, errado, moralismo. Não. Se ele vê um irmão dele passando fome e ele tá comendo, ele vai dividir a comida. Mas não é porque ele fez todo um pensamento. Não, é porque ele é o irmão. Não tem diferença do que tá fora pro que tá dentro, não. O iniciado, ele não tenta nada. A gente vive tentando, né? Já percebeu o tanto que você vive tentando? Tenta. E quando você tenta, o que acontece? Você erra, você acerta. Você vence, você fracassa.
Se você perguntar para um sábio, para um iniciado, quais os fracassos e quais as vitórias da vida dele, ele nem vai entender isso que você está perguntando. Ele vai falar, não tem fracasso, não tem vitória. Porque eu não estou tentando. Eu não estou tentando ser bem sucedido. Eu não estou tentando evoluir, eu não estou tentando melhorar, eu estou aqui sendo. Eu sou o que eu sou. Então, para o sábio, não existe problema, não existe complicação, não existe nada. O que a vida apresentar para ele, ele vai lidar com aquilo. Mas não é porque ele é passivo, ou não é porque ele é muito bom, ou não é porque ele é evoluído, maravilhoso. Não. Ele não tem rótulo, gente. É porque ele é aquilo que se apresentou naquele momento. Eu vou deixar aqui nos cards a história de um sábio que eu conto pra vocês, né? Que é exatamente disso, né? Como viver sem ter problema. E eu conto pra vocês uma história que foi contada pelo Eckhart Tolle. E eu vou deixar aqui nos cards, tá? Esse vídeo. E quando, pessoal, eu falo assim, gente, vamos sentir a prosperidade. Vamos sentir que você pode tudo e tal. Não é no sentido de vamos tentar. Porque enquanto você tá tentando, você vai ficar no segundo grau, no máximo. E quando é que a gente não tem problema na nossa vida? Ou quando é que a gente consegue ter uma visão muito superior e mesmo em face do sofrimento, não sentir que aquilo é um problema, ultrapassar aquilo? Quando estamos fundidos com o todo. O todo é um e o um é o todo, né? Então, nesse terceiro grau é onde a pessoa pode deixar o arquétipo viver através dela. Porque o que é o arquétipo? É aquilo que você veio para ser de forma pura. De forma pura. Então, se é vamos supor, o seu arquétipo é uma deusa da fertilidade, é uma Deméter, é uma grande mãe, é Gaia, né? Todos esses nomes para deusa, para mãe natureza, para esse arquétipo de Deméter da fertilidade. Você vai perguntar para Deméter, aqui Deméter, eu quero pedir um conselho, sabe? Como que eu faço para engravidar? Ou como que eu faço para fazer muito dinheiro, né? Porque fertilidade é gravidez, é grana, é beleza, né? Então, Deméter tem isso tudo, a grande mãe. Ela frutifica tudo, né? Então, você vai encontrar com Deméter e você vai perguntar, Deméter, me dá um conselho, menina. Tô precisando engravidar, ou então tô precisando fazer dinheiro. Como é que faz? O que você acha que o arquétipo vai fazer? Ele vai sorrir pra você e vai falar assim, seja. Seja! Gente, você acha que o arquétipo vai virar e falar assim, não, menina, deixa eu te contar. Eu tava com um problema outro dia e aí eu fiz assim, deu resultado. Por que você não tenta? Não, isso é o filosófico. Isso é o filosófico. Agora, o eu sou é eu sou e ponto final. E é aí onde tá a verdadeira força, né? Não, eu sou fértil. Você não duvida, você não pesquisa na internet. Não, você é fértil. E se você ficar nessa força do arquétipo, você engravida. Você faz dinheiro. Mas, gente, entenda que é o grau último do conhecimento. É o grau mais profundo de conhecimento, gente. E o que está acontecendo nessa era de internet, nessa era de coisa? Aí um monte de gente ensinando, manifestar com o sagrado. Tá tendo muito problema, sabe? Por exemplo, pessoas falando assim, nossa, eu fiquei rico da noite pro dia, você também pode, né? E aí a pessoa começa a falar dela, nossa, porque eu fiz não sei quantos milhões de reais, não, porque eu sou muito rica, eu sou maravilhosa. E aí ela começa a ter um monte de seguidores e as pessoas estão endeusando ela. Então as pessoas estão vendo ela como o sagrado, estão no terceiro grau do conhecimento. Nossa, fulana é rica, eu também quero ser, eu também... Mas você consegue mudar alguma coisa em você, de verdade, somente no grau do sagrado? Não consegue. Por quê? Porque você não vai mudar em você, você pode mudar uma situação de vida.
Você pode mudar uma situação de vida, porque você vai ter tanta fé naquele coach, naquele terapeuta, naquele guru, que se aquele guru encostar em você, você se cura. Pode acontecer? Pode. Mas você não fez a mudança interior. Então você tá dependendo daquele guru encostar em você. Tô dando um exemplo aqui, entendeu? Só para ilustrar. Você tá dependendo daquele guru, de você estar face a face com o guru. Então não é um processo que aconteceu aí de fato. Teve uma mudança circunstancial. É igual quando a gente apaixona. Tem gente que, quando apaixona, a vida fica incrível, fica linda. Aí depois começa a ter problemas no relacionamento. Ah, o que aconteceu? Minha vida não tá mais incrível. Não, é porque você estava no sagrado. Aquela pessoa era tudo pra você. Esse é o primeiro estágio. Podem acontecer curas? Podem, mas não foram curas mesmo. Foram mudanças circunstanciais. Devido à sua fé naquele objeto externo. Né? Então, tem muito disso acontecendo aí. Nossa, eu quero ser igual fulano. Não queira ser igual ninguém. Não queira ser igual a ninguém. Não ponha seu poder lá fora. Já tenta entrar um pouquinho mais no filosófico. Peraí, eu também tenho esse poder. Deixa eu questionar como é que eu posso fazer. Né? E aí você começa a fazer tentativa e erro, frustrar, aprender a lidar com frustração. Isso já é incrível, já é maravilhoso. Mas se você conseguir chegar no miolo aí, nesse terceiro grau do conhecimento, que é onde você fala assim, gente, por que eu tô tentando ser bem sucedido? Por que eu tô tentando agradar os outros? Por que eu tô tentando fazer, tentando acertar? Chega, eu vou parar de tentar. Eu sou quem eu sou. E eu tô existindo e tô sendo. E tá tudo certo. Você vai tentar pegar no ego do Eckhart Tolle? Você vai tentar pegar no ego do Dalai Lama? Você não vai conseguir. Na verdade, é até difícil conversar com o Dalai Lama, né? Porque ele só ri. Ele ri o tempo todo. Você já viu as palestras do Dalai Lama? Ele fica rindo o tempo todo. Ele morre de rir. Porque pra ele não tem problema, gente. Ultrapassou esse negócio de eu tô tentando ter sucesso. Eu tô tentando existir. Eu tô tentando ver onde tá o meu poder. Não, gente. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você é um monge que põe um paninho e tá com a cabeça raspada, tá tudo certo. Se você é uma mulher super boazuda com peito de silicone, também tá tudo certo. Não tem problema com o corpo, não tem problema com status, não tem problema com o que vão pensar de mim. Acabou isso, gente. Acabou. Mas o iniciado, ele tem uma coisa, que é o serviço ao próximo. Né? Que é o também que a gente comentou no vídeo anterior. Eu tô aqui pra quê? Pra ser quem eu sou. E ser quem eu sou significa ficar usufruindo das coisas? Não, eu não tô aqui pra usufruir, gente. Se eu sou um com o todo, se não tem diferença de mim pro externo, se não tem diferença de mim pra Deus e pra nada disso, então deixa eu ser Deus na Terra, né? Deixa eu ajudar, deixa eu fazer, deixa eu acontecer, deixa eu fazer o que tá ao meu alcance. Porque eu não vou ficar desperdiçando a minha existência querendo coisas pra mim. Eu não tenho mais esse mim, eu não tenho mais esse ego, né? Esses são os 3 graus do conhecimento. E eu quis trazer aqui pra vocês, gente, para que vocês assistam esse vídeo com a mente aberta. Entendeu? Com a mente aberta. Não reduz o que foi falado aqui, não. Tenta usar o que foi falado para ampliar, né? Em vez da gente ser reducionista, vamos sempre trazer grau de complexidade, vamos sempre ampliar o pensamento, as formas de ver as coisas. E é isso, e é esse motivo. É por esse motivo que eu quis trazer esses 3 graus de conhecimento, porque tem áreas na nossa vida que a gente fala assim, não, gente, eu sou, eu não questiono. Eu sou. E se a gente entender isso em mais áreas, em todas as áreas, a gente conseguir pelo menos esbarrar um pouquinho nesse núcleo aí do autoconhecimento, nós vamos ter a sabedoria verdadeira, real. E aí, é o que eu falei no vídeo anterior também, enquanto as pessoas estão preocupadas com o probleminha do dia a dia, como é que eu vou fazer isso? O que será que fulaninho pensou de mim? Você já tá num grau de realmente É nesse grau que você cocria. É nesse grau que você se torna o arquétipo
da prosperidade, da abundância, da beleza, seja o que for que você sente que você veio para ser, tá bom? Beijo, até a próxima.